Canal Matemática em Foco. Hoje faremos a resolução da atividade sobre arranjos. Questão número 1. Calcule, aqui ele deu essa expressão, para vocês calcularem o valor dessa expressão. Arranjo de 6 elementos tomados de 2 em 2, arranjo de 4 tomado de 3 em 3, arranjo de 5 tomados de 2 em 2, arranjo de 9 tomado de 2 em 2 e arranjo de 8 tomado de 1 em 1, tá bem? Vamos fazer cada um desses separado. Então, arranjo de 6 tomado 2 em 2. Ficaria assim, não é? Organizando lá na formulazinha de arranjo, ficaria. Simplificando isso aqui, nós temos 6 fatorial, né? 6 menos 2 dá 4 fatorial. Simplificando aqui, ficaria 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, né? Que com esse 4 fatorial embaixo se elimina. 6 vezes 5, 30, tá? Arranjo de 4 elementos de 3 em 3. Então, ficaria assim, 4 elementos organizados de 3 em 3. Então, simplificando aqui, nós teríamos 4 fatorial sobre 4 menos 3, 1 fatorial. Então, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 1 fatorial é 1, né? Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 24. Arranjo de 5 elementos organizado de 2 em 2. Ficaria assim. Então, nós temos 5 fatorial sobre 5 menos 2, 3 fatorial. Simplificando aqui, 5 vezes 4 vezes 3. Esse 3 em cima elimina com esse 3 embaixo. Então, 5 vezes 4, 20. Aí nós temos arranjo de 9 organizado de 2 em 2. Ficaria assim. Simplificando, 9 fatorial, aí 9 menos 2 ficaria 7, né? Então, 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, que com esse 7 fatorial aqui embaixo, elimina, fica 9 vezes 8, 7, 2. É isso? Por último, arranjo de 8 organizado de 1 em 1. Ficaria dessa forma, que simplificando 8 fatorial, 8 menos 1, 7 fatorial, e aqui a gente faria 8 vezes 7 fatorial, que com esse 7 fatorial, desculpa aí, que com esse 7 fatorial aqui embaixo, né, vai se eliminar. Então, 7 fatorial. Eliminando, fica 8. Tudo bem? Agora, substituindo lá na expressão, ficaria dessa forma. Ó. O resultado desse arranjo aqui deu 30. Então, vamos colocar aqui 30, aí mais o resultado desse arranjo aqui deu 24, mais 24, aí menos, e o resultado desse arranjo aqui deu 20, menos 20, certo? Então, o resultado desse arranjo aqui deu 72, mais o resultado desse último arranjo aqui deu 8, tá bem? Então, agora é só fazer esses cálculos. 30 mais 24 dá 54. 54 menos 20 dá 34, não é isso? E aqui, 72 mais 8, 80, tá bem? Simplificando essa fração aqui por 2, nós teremos aqui que 34 por 2 dá 17 e 80 por 2, 40. Tá? Então, essa é a resposta. Questão número 2. Uma família é composta por 6 pessoas, pai, mãe e 4 filhos, que nasceram em meses diferentes do ano. Calcule as sequências dos possíveis meses. Calcule a sequência dos possíveis meses de nascimento dos membros dessa família. Tá? A questão diz para a gente, como dado, não é? A gente tem o quê? Que essa família nasceu em meses diferentes do ano. Então, a gente já sabe que um ano ele tem 12 meses, ok? Então, esse aqui seria o nosso N, tá?
lá o arranjo, o 12 seria nosso N. E ele quer organizar de enquanto em quanto? A cada 6 pessoas. Então, o nosso P seria 6, tá bom? Então, veja, por que que essa aqui seria uma questão de arranjo? Ó, a ordem dos elementos importa? Ou seja, quando troca os elementos, altera o resultado? Sim. Se você pegar os meses aqui, a ordem de nascimento, por exemplo, se eu disser que o pai nasceu em janeiro, depois se eu trocar ele, fizer uma ordem diferente, vai alterar o resultado, não é isso? Então, isso é uma questão de arranjo. Então, já se é uma questão de arranjo, o que é que a gente vai fazer aqui? Vai organizar 12 meses, né, agrupados de 6 em 6, que são as pessoas. Que aqui ficaria 12 fatorial, aqui 12 menos 6 fatorial, não é isso? Simplificando aqui, ficaria 12 fatorial sobre 6, tá? Então, ficaria 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial. Esse 6 fatorial em cima com esse embaixo corta. Então, se você multiplicar 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vai dar um total de 665.280 possibilidades. Ok? Questão número 3. Em uma urna de sorteio de prêmios, existe 10 bolas. Existe 10 bolas, enumeradas de 0 a 9. Determine o número de possibilidades existentes num sorteio cujo prêmio é formado por uma sequência de 6 algarismos. Tá? Novamente, o que é que a gente tem aqui? A primeira pergunta é: a ordem dos elementos aqui, ela é importante? Ou seja, quando você altera os elementos, altera o resultado? Então, vamos verificar aqui. Ó. Determine o número de possibilidades cujo prêmio é formado por uma sequência de 6 algarismos. Se eu falar que o prêmio são esses algarismos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu inverter essa ordem, se eu colocar 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, veja, quando eu alterei os elementos, o resultado alterou? Sim, aqui são sequências diferentes, não é isso? Então, ó, lembra, quando você mudar os elementos, se alterar, A de altera, então é o A de arranjo. Então, é uma questão de arranjo, tá bem? Nesse caso aqui, você vai fazer o arranjo, ó. Quantas bolas? 10 bolas. E você vai organizar elas de 6 em 6, porque são 6 algarismos, ok? Então, aqui ficaria 10 fatorial sobre 10 menos 6 fatorial, que ficaria 10, né, sobre 4 fatorial. Simplificando aqui, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Ok? Esse 4 fatorial em cima e embaixo se eliminam. E multiplicando esses números aqui, ficou aqui em cima, você vai ter 151.200, tá? Sequências diferentes, tá bem? Questão número 4. Em uma corrida com 10 atletas competindo, pergunta-se: de quantos modos distintos podem ser conquistadas as medalhas de ouro, prata e bronze? Então veja que ele fala de uma competição aqui, tá? Então, pergunta: a ordem dos elementos altera o resultado? Tá? Então vamos ver. Se o ouro aqui for o atleta a prata o B e o bronze o atleta C. Se eu inverter essa ordem, não, o B ficou com o ouro, o C com a prata e o A com o bronze. Essa primeira sequência aqui, quando eu troquei os elementos, alterou para essa segunda? Sim, não é? Ó, alterou. Ali é um pódio diferente, tá? Então, se altera, é uma questão de arranjo, tá? Então, ele quer aqui o arranjo. Eram quantos atletas? 10. Organizado de 3 em 3, que era o pódio, ouro, prata e bronze, tá? Vamos de forma direta aqui, ó. N
é 10 fatorial. E aqui embaixo eu tenho n é 10, né? E o p é 3. Então, 10 menos 3, 7 fatorial, ok? Então, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Esse 7 com esse 7 aqui elimina. Fica 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, 720. Ok? Alternativa C. Questão número 5. Para ocupar o cargo de presidente e vice-presidente do Grêmio de um colégio, candidataram-se 10 alunos. De quantos modos distintos podem ser feitas essa escolha? Então, veja, novamente, vamos observar aqui, ó, presidente e vice. Então, vamos supor que o presidente é o candidato A, o vice é o candidato B. Se eu mudar aqui, ó, se o presidente for o candidato A e o vice o candidato C, quando eu troco os elementos, não altera o resultado? Ou se eu inverter, se o presidente for o B e o vice o A, veja que daqui para cá são combinações diferentes, tá? Então, por isso que é uma questão de arranjo, porque quando eu altero o elemento, altera o resultado. Então, é uma questão de arranjo, tá bem? E aqui ele quer o seguinte, ó, o arranjo, né? Veja que são quantos alunos se candidataram? 10. Então, meu N é 10. E o P? Veja que ele só tem o cargo de presidente e vice. Então, vou organizar de 2 em 2, tá? Então, meu N aqui vai ser 10 fatorial. Ó, o N é 10 e o P é 2. Então, 10 menos 2, 8 fatorial, tá? Então, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial sobre 8 fatorial embaixo, ó, elimina, né? Então, fica 10 vezes 9, 90. Então, 90 maneiras distintas de fazer essa escolha entre 10 alunos. Questão 6. A senha de acesso a uma rede de computadores é formada por uma sequência de 4 letras. Então, ó, a senha, ó, 1, 2, 3, 4 letras e 2 algarismos. Então, perceba que nós temos aí 4 letras e aqui 2 algarismos, tá bem? Então, a senha é composta por 4 letras e 2 algarismos. Aí, na letra A, ele pergunta aqui para você, ó, na letra A, quais são as possíveis senhas de acesso? Veja que aqui embaixo ele diz, ó, considere 26 letras do alfabeto. Então, veja, gente, ó, como a senha é composta de letras e algarismos, então a gente vai fazer combinações para as letras e para os algarismos. Então, veja, essa questão aqui vai ser uma questão de arranjo? Sim. Por que é uma questão de arranjo? Porque se eu colocar 4 letras aqui, né? Se eu mudar a ordem das letras, vai mudar a senha. Então, se muda a senha é porque altera o resultado. Então, se altera é uma questão de arranjo, tá bom? Então, vou ter que fazer um arranjo das letras. O arranjo das letras ficaria arranjo de 26 letras organizadas de 4 em 4. E isso eu vou multiplicar pelo arranjo dos números. Lembrando que os algarismos, eu tenho 10 algarismos, né? Que vai de 0 a 9. E vou organizar de 2 em 2, correto? Então, organizando esses arranjos aqui, ficaria, ó, arranjo de 26 organizado de 4 em 4, ficaria 26 fatorial sobre, aí 26 menos 4, ó, fica 22 fatorial, ok? Vezes, arranjo aqui dos números. Eu tenho 10 algarismos, então 10 fatorial sobre 10 menos 2, 8 fatorial, tá bem? Então, resolvendo essa continha aqui, nós vamos ter primeiro esse, ó, simplificando. 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23 vezes 22 fatorial sobre 22
fatorial, não é isso? Aí vezes, vamos lá, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, ok? Sobre 8 fatorial. Então, simplificando aqui, esse 22 com esse 22 corta, esse 8 com esse 8 corta, então nós temos como resultado aqui, ó, 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23 vezes 10 vezes 9. Multiplicando tudo isso aí, dá 32.292.000, tá ok? Então essas são as possíveis senhas de acesso, usando 4 letras distintas, que é o que ele diz aqui, e 2 algarismos também distintos, tá certo? Letra B agora. Na letra B é idêntico, né? A letra A, só que com a mudança. Na letra B ele quer saber o seguinte: dessas 4 senhas, quantas senhas apresentam simultaneamente apenas consoantes? Então veja, se o nosso alfabeto tem 26 letras, né? Tem 26 letras e nós temos só 5 vogais, então 26 menos 5 sobra 21 consoantes. Confere? Então aqui agora na letra B eu vou fazer o arranjo de 21 consoantes organizada de 4 em 4, tá bem? Vezes, aí veja os números e algarismos maiores que 5. Se você observar algarismo maior que 5, nós temos 6, 7, 8, 9. Então, aqui vai ser o arranjo de 4 números organizado de 2 em 2, porque na senha tem 2, tá bem? Então, fazendo aí, o arranjo ficaria 21 fatorial, né? Sobre 21 menos 4 dá 17 fatorial, vezes 4 fatorial, aí 4 menos 2, 2 fatorial, tudo bem? Simplificando aqui, ficaria, ó, 21 vezes 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 fatorial. Teria sobre 17. Aí vezes 4 vezes 3 vezes 2. Simplificando essa conta aqui, esse 17 com esse 17 e esse 2 com esse 2, ficaria 21 vezes 20 vezes 19 vezes 18 vezes 4 vezes 3, que dá um total aí de 101 milhão 723.680. 1.723.680. Questão 7. Uma empresa distribui a seus funcionários um questionário de 2 partes. Na primeira parte, o funcionário deve colocar a ordem de preferência de turno de trabalho, ou seja, ele prefere qual a ordem? Vai ser matutino, vespertino ou noturno. Então, ele vai escolher primeiro a ordem, tá? E na segunda parte, o funcionário deve escolher em ordem de preferência 2 entre os 7 dias da semana para folgar. Pergunta: de quantas maneiras um funcionário poderá preencher esse questionário? Percebam aqui que a questão fala que o questionário tem 2 partes. Tem a primeira parte, não é isso? E também tem a segunda parte. Então, a gente vai fazer, primeiramente, análise separado. Então, vamos lá. Na primeira parte, o que é que foi dito? Na primeira parte, foi dito que o funcionário deve escolher a preferência de turno, a ordem de preferência de turno, tá? A ordem de preferência de turno, ou seja, ele tem aqui 3 espaços aqui para preencher e ele vai colocar a ordem. Primeiro, ele quer o quê? Noturno, matutino, vespertino, ou primeiro, vespertino, noturno, matutino. Ou seja, ele tem essas 3 possibilidades para escolher. Então, veja, ó, se vocês observarem direito, ele tem 3 possibilidades para escolher
entre 3 possíveis. Então, aqui nada mais é do que uma permutação de 3, que é 3 fatorial, ok? Então, na primeira parte aí, ele pode escolher isso dessa forma, 3 fatorial, que a gente sabe que 3 fatorial nada mais é que 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, tá? Então, ele tem aqui 6 possibilidades de escolher entre o turno. Na segunda parte, o funcionário deve escolher em ordem de preferência 2 dos 7 dias. Então, perceba, se ele escolher, vamos supor aqui, que ele escolha 2 dias, segunda e quarta. Se ele mudar para segunda e sexta, ou seja, se ele alterar os dias, se ele alterar os elementos, vai alterar o resultado? Sim. Segunda e quarta é diferente de segunda e sexta. Então, isso aqui é uma questão de arranjo. Tá? Na segunda parte, a gente vai fazer o arranjo. Arranjo de quê? De 7 dias tomados de 2 em 2. Porque ele tem 7 dias e vai escolher 2, tá bom? Então, como seria isso? 7 fatorial sobre as 7 menos 2, de forma direta, 5 fatorial. Então, 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, que com esse 5 embaixo elimina, fica 7 vezes 6, 42, tá? Então, como o questionário refere-se a esses 2 dias, então agora a gente vai multiplicar. 42 vezes 6, 252. Então, ele pode preencher esse funcionário de 252 maneiras distintas, tá? Questão número 8. Em uma pequena sala de projeção, há 5 cadeiras dispostas em linha lado a lado e numeradas de 1 a 5, tá? Aqui as 5 cadeiras, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 4 pessoas vão ocupar 4 dessas cadeiras. Então, das 5 cadeiras, vão ocupar aí, vão ser ocupadas por 4 pessoas, tá? As possíveis ocupações das cadeiras distinguem-se não só pela cadeira vazia, mas também pela disposição das pessoas. Olha, informação importante. O que é que ele está dizendo aqui? Que a ocupação das cadeiras distingue também pela disposição das pessoas. Então, se uma pessoa sentar na cadeira 1, é diferente dela sentar na cadeira 2. Então, a gente já sabe aí que isso é uma questão de arranjo, porque ele está falando aí que os elementos, quando troca de lugar, são posições diferentes, tá bom? Então, a pergunta é, de quantos modos as cadeiras podem ser ocupadas por 4 pessoas? Então, nesse caso aí, nós teríamos o arranjo de 5 cadeiras e, para sentar nessas 5 cadeiras, nós temos apenas 4 pessoas, tá? Então, seria aí o arranjo de 5, então 5 fatorial, e aqui embaixo 5 menos 4 fatorial, ok? Simplificando aqui, 5 fatorial, 5 menos 4, 1 fatorial, e aqui 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, não é isso? 1 fatorial é 1, esse 1 com esse 1 aqui não interfere, então 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, tá? Então, essas cadeiras podem ser ocupadas de 120 maneiras diferentes. Letra D. Questão número 9. A primeira fase de um torneio de futebol é disputado por 15 equipes no sistema de turno e retorno. Ou seja, a equipe A, por exemplo, joga com a equipe B 2 vezes. Uma em seu campo e a outra no campo adversário. O que ele quer dizer aqui com isso é que a gente vai ter um jogo que vai ser a equipe A contra a equipe B e depois vai ter a equipe B contra a equipe A. Aqui é no campo da equipe A e aqui é no campo da equipe B. Mas percebam que essas duas partidas aqui são partidas diferentes. Então perceba, ó, quando eu troco os elementos de lugar aqui,
a ordem altera. Então, se a ordem altera, você já sabe que aqui é uma questão de arranjo, tá bom? Porque aqui A, B e BA são coisas diferentes, tá certo? O que é que ele quer saber aqui? Quantas partidas são disputadas ao todo? Se os dois mais bem classificados na primeira fase, ó, veja, os dois mais bem classificados na primeira fase fazem a final no mesmo sistema. Que sistema é esse? Sistema de turno e retorno, tá bem? Então, vamos lá. Vamos aqui para a primeira fase. Vamos descobrir quantos jogos serão disputados na primeira fase. Veja que eu já sei que é uma questão de arranjo, não é? Então, eu vou calcular o arranjo de 15 equipes, ó, de 15 equipes, agora organizadas de quanto em quanto? De duas em duas. Por quê? Porque cada equipe vai jogar com outra duas vezes, então é turno e retorno, por isso que é 2, tá? Então, aqui seria somente 15 fatorial, 15 menos 2 de forma direta fica 13 fatorial, ok? Então, ó, 15 vezes 14 vezes 13 fatorial. Cortando aqui com esse 13 aqui embaixo, fica somente 15 vezes 14, que dá 210. Olha, já é a resposta, 210 partidas? Ainda não. Por quê? Porque ele disse aqui na questão, ó, que quantas partidas serão disputadas ao todo? Então, 210 são as partidas disputadas em quê? Na primeira fase. Na primeira fase, tá bem? Ou seja, mas dessa primeira fase vão se classificar dois. Os dois mais bem classificados. E eles vão para a final. Aí lá na final, a gente vai ter quantos jogos? 2, porque o sistema, ó, ele falou que é o mesmo sistema, ou seja, de turno e retorno. Então, lá na final, nós vamos ter 2 jogos, tá? O jogo de ida e o jogo de volta. Então, 2 jogos mais 210 que teve na primeira fase. Então, ao todo, a gente teve 212 jogos, ok? Muito obrigado. Até a próxima.